Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Idiosincrasia africana. Isto é 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 idiosincrasia africana. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos ao episódio 17º do podcast Idiosincrasia Africana. Acredito que seja o 17º. Contudo, hoje estamos a fazer remotamente um episódio com uma convidada, que neste caso é a Nicole Adrião. Vou passar a palavra e a mesma eu colocarei certamente aqui, acho que possivelmente será aqui, deste lado, colocarei a foto dela e deixo então a palavra para ti, Nicole, e faz a tua devida apresentação, se faz favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os idiosincrasianos. Sou a Nicole, tenho 28 anos, sou portuguesa, resido neste momento no Reino Unido, sou mulher independente, empreendedora, mãe e pronto. Com uma ansiedade ativista talvez. E um pouco, pronto, o que é que eu posso dizer? Uma pessoa com muita sede de justiça e trazer a verdade através de vários conteúdos. Talvez daí ao ter tido a oportunidade de estar neste episódio. Cortas aquele bocadinho do engajo. Ok? Antes de começarmos, podes falar-se por teu background em termos de como é que chegaste a Londres, falar em nível, porque pronto, és a primeira caucasiana mulher, caucasiana logo mulher, né? A primeira mulher caucasiana que eu tenho aqui, mesmo que seja remotamente, mas que venha ao episódio. Fala um pouco do teu background. Pronto, eu nasci em Portugal, eu sou filha de mãe portuguesa, de pai com descendência moçambicana e nascido em Moçambique, mas depois, na altura da guerra, ele teve que retornar, foi chamado os retornados, então ele e a família retornaram a Portugal, e pronto, e sou da zona de Oeiras, cresci num misto de culturas, e isso obviamente fez de mim a pessoa que sou hoje. Estudei em escolas públicas, privadas, e isso obviamente deu um bocadinho de bagagem para me tornar a pessoa que sou. Vivi em Portugal até aos meus 20 anos e, entretanto, emigrei para o Reino Unido, um pouco à procura do sonho, da oportunidade melhor. Não porque em Portugal tinha uma vida pouco estável, até tinha bastante estável, mas, entretanto, tive uma filha e isso fez-me repensar que o tempo era uma coisa muito vaga e se nós não construíssemos algo que fosse uma família e dedicássemos apenas o tempo a fazer dinheiro, talvez não criássemos uma boa base. Então, emigrei, estou aqui no Reino Unido faz agora 7 anos e meio. E pronto, e aqui vim a passar também por muitas metamorfoses. Hoje tenho 2 filhas. Fala-me um pouco das tuas 2 filhas. As minhas 2 filhas, pronto, são fruto de uma relação que eu tive de 12 anos, desde o tempo da escola, dos 15, até aos meus 25, 26. E são a minha inspiração, a minha vocação, aquilo que eu talvez tenha nascido para ser. E tem sido fruto de muita aprendizagem, tanto da pessoa que sou e do meu legado, mas também daquilo que me rodeia e das coisas a que eu não sou sujeita devido ao meu privilégio. Então isso tem sido algo muito enriquecedor. Então tens privilégios. Fala-me sobre os teus privilégios e como é que isso impacta, ou como é que tu podes usufruir desse teu privilégio perante as tuas filhas. E de seguida fala um pouco a nível porque nós estabelecemos aqui que as tuas filhas são birraciais, correto?
elas só têm mesmo uma raça, que é a raça humana. Ok. Elas, então vamos então inverter pelo planeta. Ok, então elas são habitantes desse planeta elas Terra, são, do sim, qual o pai. vestem uma metamorfose de cor que é Sim, mistura de elas ambas, sim. Dou-te a palavra, fala. são fruto. Pronto, o pai ele é angolano e eu sou portuguesa, portanto. Sim, são fruto de duas etnias e duas culturas distintas, mas que se cruzam devido a toda esta coisa que sempre aconteceu, devido às colonizações e tudo isto, porque, como eu disse, o meu pai é moçambicano, apesar de ter a descendência portuguesa num certo grau, e pronto, e a família, e ele cresceu, viveu, não conheceu um outro mundo que não a África, mas pronto, eu sempre cresci nessa cultura, elas são fruto. Essa conversa de teres pai que é moçambicano ou que é africano, não achas que é a alma, não digo que seja conversa, né? Mas não achas que é a alma de qualquer caucasiano que queira se envolver no meio africano? É uma boa pergunta. Não creio necessariamente que seja na necessidade de se envolver no meio africano, porque aí estaríamos então a envolver a apropriação cultural. E quando existe a apropriação cultural, não existe realmente o entendimento e a aceitação do nosso background normal e legítimo. Obviamente, eu tenho completa noção. Como eu te disse, que a família do meu pai originária não é de Moçambique, como eu disse. Mas pronto, entretanto, os avós, pais, ele... então foi uma miscigenação cultural, obviamente eu tive que fazer menção a isso porque eu cresci com essa influência. Daí talvez hoje ter uma mentalidade aberta e ter, obviamente, ter noção de que o meu privilégio me permite alcançar muita coisa. Pediste-me para falar. Fala-me do privilégio. Pronto, o privilégio em relação a tudo, em relação tanto a ir ao supermercado e ser olhado pelo segurança e ser recebido com um sorriso. Se calhar ainda te dizem boa noite, bom dia. Desde ter acesso a certos trabalhos, a certos cargos, imagina que não tens... Quando entra a questão do estudo e da licenciatura, quando tens alguma experiência nessa área, algum estudo, obviamente, aí acresce algum valor, independentemente a quem seja. Mas quando isso não há, e quando estás a competir para certos roles, vê-se que é cabal. Vê-se ainda mais do que quando estás a tentar trabalhar num ramo mais seletivo. Mas eu estou a falar naquilo que é acessível a quem não tem tantos estudos, até nisso se vê a acessibilidade ao trabalho, o privilégio, em tudo, seja laboral. Achas que tiveste privilégio a nível de seleção quando estavas no meio do teu grupo? Não sei se alguma vez estiveste num grupo de amigas africanas e que tu eras sempre a selecionada? Não. Acho que quando eu participei no teu direto eu disse isso. Nunca vi dessa forma. Como eu te disse, tipo, eu sempre fui Maria Rapaz. Depois, muito cedo, entrei numa relação. E quando entrei na relação, não houve necessariamente essa escolha, estás a ver? Portanto, não senti que tivesse alguma preferência. Volto a refazer essa pergunta, porque nem toda a gente teve o privilégio de assistir os meus diretos, mas tu achas, como mulher africana, tens a capacidade de ensinar as tuas filhas, que são mulheres negras, a serem negras? Não, vou dar a mesma resposta que te dei, que é: eu não sou mulher africana, portanto, obviamente, a única coisa que eu lhes posso ensinar a ser é serem mulheres, consoante os meus ideais e a minha experiência e também aquilo que eu me tornei e que eu assimilei na minha jornada. E, obviamente, eu dou-lhes as ferramentas que eu creio corretas, estás a ver, a todos os níveis da cultura delas.
para que elas sejam informadas, para que elas sejam curiosas, para que sejam, pronto, para que tenham sempre a capacidade e a necessidade de se evoluírem. Eu só posso lhes dar as ferramentas que eu conheço, que vejo, as pessoas que eu admiro e que sigo, estás a ver? E elas seguirão por aí, mas como mulheres, eu creio que se eles fizerem as bases corretas, elas terão a capacidade de seguir a intuição e aquilo que é original. Acreditas que elas acreditas que elas eu tenho que te interromper porque depois começas de coisa e pronto. Acreditas que elas serão no futuro uma crise de identidade? Não de todo. Não de todo no sentido, porque isto é uma questão bastante pertinente, porque obviamente crianças que crescem num lar em que existe essa questão multicultural e às vezes a não aceitação, porque uma coisa é viver com um pai e uma mãe que se aceitam e a tua casa, o teu lar onde vives é ok, mas depois lidas com avós, com tios e sentes essa discrepância. Mas eu sei que eu creio que elas não vão sentir essa crise de identidade, porque desde pequenas eu ensino-as a entender quem elas são. Não existem mentiras, existe a verdade. Nós aqui não vivemos no sistema. Aqui existe a realidade, este é o teu background, esta é a tua pessoa. Eu tenho essa conversa mais com a minha filha mais velha, porque houve uma altura que ela vinha para casa e dizia que era inglesa, e eu fazia questão de dizer, não, tu não és. Tu nem sequer és nascida aqui. Tu nem sequer tens um passaporte inglês porque eu não quero que tenhas um passaporte inglês. Tens que entender que, calma, não é isso. Essa crise de identidade. Acho que se as crianças forem bem, se houver esta questão de verdade, de abertura e de acompanhamento, a crise de identidade não existe. Porque a crise de identidade existe quando há pais, eu creio que é quando há pais mais ausentes. Ou quando não têm a capacidade de dedicar o tempo necessário e ter a sabedoria necessária para abordar os assuntos. Obviamente isso também vai depender muito em que posição tu estás inserido na sociedade. Isso também te dá o privilégio para tu poderes ter esse tempo com os teus filhos para lhes dar as melhores bases. E infelizmente o que se vê hoje é que, devido ao sistema contínuo em que vivemos obrigados a sistematicamente ser ainda que pais ausentes para podermos providenciar as bases necessárias. O que é que tu temes mais no futuro para os teus filhos? Eu temo muito que elas não tenham a capacidade de entender o mundo em que vivem, apesar de eu acreditar que estamos em evolução e que tudo vai mudar, mas eu tenho muita... eu temo que elas não consigam lidar com aquilo que através da história já sabemos que está guardado. Sendo que eu acredito que não será. Estamos em evolução e que isso não acontecerá, mas eu temo porque isso terá repercussões a nível, obviamente, pessoal e das relações e das pessoas que elas impactam na vida delas todas. Esse é o maior receio, porque não é por mim, porque eu sou adulta e eu estou na minha journey e eu tenho a capacidade de ver as coisas de uma diferente perspectiva, mas obviamente elas são crianças e para as idades que elas têm, que são 5 e 7, elas já viveram muito. Agora, voltando aqui à parte do teu passado, porquê africanos e não caucasianos? Sinceramente, isso eu não consigo justificar. Foi uma seleção natural. Não sei, não pensei... Podemos dizer que foi um fetiche que se tornou uma realidade ou nunca foi um fetiche? Poderia ser numa certa extent, porque falamos do teu subconscious mind e obviamente existe aquele mindset de que é bom, do que é mau, do que é certo, do que é errado, e somehow nós queremos sempre desafiar as leis da gravidade, não é? Poderá ser numa certa extent, e eu vejo isso talvez com a percepção de hoje, mas nunca realmente assim, na minha consciência, nunca aconteceu de outra forma. Então,
não te consigo necessariamente justificar essa pergunta, meu. Sei lá, nunca me o olho nunca me puxou para a remela. Estou a brincar. Não percebi o que é que disseste? Eu estou a dizer, o meu olho nunca me puxou para a remela. Porque geralmente dizem que a pessoa nasce com os olhos com remelas. E eu estou a dizer, nunca me puxou para a remela. Ok. Neste preciso momento, como é que a quarentena está a afetar a tua vida? Como é que? A quarentena está a afetar a tua vida? Opa, olha, sinceramente, eu não posso queixar. Eu tenho tirado esse tempo para estudo, para meditação, para iniciar um projeto. Então estou a usar isto, para mim está a ser benéfico. Consigo fazer aqui a gestão de informação, tudo. Sinceramente não tem tido um impacto negativo. Que projeto é esse? É um projeto para divulgação de saúde e de vida holística. Depois vou-te mandar a página porque está em informação. O nosso conceito é basicamente para divulgar tudo o que é holístico, tudo aquilo que é e-tal, porque a página tem esse conceito e-tal, de saúde, de vida. Não sei se conhece a palavra e-tal. E-tal vem de origem vital. Não. Então, é um projeto, creio que estou a dedicar bastante tempo, sinceramente. Eu comecei isto praticamente há um ano, foi em abril do ano passado, e agora está em fruto. Eu não estou sem trabalho, portanto, eu trabalho para uma empresa de Health and Beauty, está no Reino Unido, e então eu estou a tirar este momento em que eu estou em casa, porque a escola está fechada e não sei o quê, para criar este projeto que já estava em marcha, em crescimento, a sementinha. E vai falar de tudo aquilo que é holístico, do mundo holístico, do mundo natural, vai conciliar aqui 3 pontos vitais, que é Body, Mind and Spirit. Portanto, vamos divulgar a nível de saúde alimentar. Tu sabes que eu tenho uma dieta plant-based, portanto eu não consumo carne, não consumo laticínios, então plant-based diz em português. Então, corpo, mente e espírito. Portanto, o corpo a nível de saúde, como eu creio, e este projeto é baseado a nível da saúde e daquilo que é vida. Portanto, vamos ter a divulgação de receitas, coisas básicas, smoothies, saladas, pratos mais confeccionados, mas sempre simples de fazer. Vamos ter partilha de bastante conteúdo a nível histórico, na base do core da nossa civilização, da evolução, como isso tem coligação com o mundo espiritual. Vamos fazer também a abordagem a nível astral, numerológico, tudo. Vamos fazer essa partilha de informação, trazer basicamente o conhecimento. E vamos fazer basicamente a coligação das 3 coisas, a conexão do corpo, da mente e do espírito e como elas se interligam. Eu creio que é um projeto bastante interessante. Entretanto, também teremos divulgação através de merch, de roupa que será impressa. Tenho a minha irmã que faz parte, ela está a fazer todo o design. Tenho um amigo que também está em Portugal, mas que entrou num projeto, portanto ele também fará o design e participação para podermos usar o pan-africano, porque eu não me sinto confiante para o fazer e creio que seria um pouco de apropriação cultural, lá está aquilo que falámos há pouco. Então essa será parte dele, e creio que será uma experiência muito boa. Não acreditas que isso seja a tal situação que acabaste de dizer, a apropriação cultural? O que é que entendes por isso? Olha, primeiro que tudo é assim, esta questão, por exemplo, da questão do pan-africano até foi uma ideia proposta por ele. E quando ele me propôs, eu disse-lhe, não, porque eu não me sinto confortável, só se for uma parte do projeto para ti, algo teu, porque eu não sinto que é meu. Portanto, eu sinto que, pronto,
no meu saber e na minha experiência e na minha oportunidade eu farei todo o share através do meu privilégio, que eu sinto que é a minha responsabilidade, da informação, que não é o conteúdo nem a base deste projeto, mas o que eu puder contribuir e fazer para que quem me rodeia possa usar a sua cultura para ascender. Eu sou apologista à apropriação cultural, ou eu fazer disso a minha cara, não. Achas que tens um dever em salvaguardar ou proteger ou apoiar na luta contra o racismo? Tenho um dever em terminar. Em terminar, quer dizer, em terminar com a discriminação. Tenho um dever inérito da minha cor de pele, da minha nacionalidade. É o meu dever. É o meu dever. E eu creio que isso toda a gente deveria entender. Que deveríamos estar aqui para pavimentar o solo que destruímos, para que as pessoas originais possam vir e fazer acontecer, porque o que se vê muito em Portugal é que nós quisemos colonizar e depois, na hora da verdade, nós não queremos dar espaço a essas pessoas. Quando nós criámos aqui um conceito de unificação, não é? Em que somos todos um, nós colonizamos, vocês passam a falar a nossa língua, passam a adorar o nosso Deus, passam a ensinar a nossa história, mas depois, na hora do vamos ver, não é? Roubamos tudo, deixamos os países sem nada e depois vamos de volta para o país com as riquezas. Portanto, neste momento, eu acho que nós temos que pavimentar, não obviamente, em África ou de volta nos países, mas temos que pavimentar, por exemplo, em Portugal, os portugueses. Criar plataformas, criar espaços para revelar a verdade e trazer a igualdade. Percebes? Qual é a tua opinião sobre o racismo? Primeiro que tudo, que não existe racismo reverso. Essa é a minha primeira opinião. Quem acredita em racismo reverso é parte do problema. Porque o racismo só pode ser instaurado por alguém que se sente superior. E isso veio porque a civilização ariana é a civilização mais recente da história da humanidade. Então, por uma questão de inferioridade, existe este conceito de criar um sistema que se impõe, de criar este estigma de que todas as outras pessoas são inferiores. Então, este é o meu conceito sobre racismo, só pode ser imposto sobre uma pessoa, neste caso a raça ariana, a última civilização da raça da existência humana, e vieram criar este sistema. Eu estava a ter esta discussão ontem do divide and conquer e tudo mais, não respeitando toda a ancestralidade das civilizações e da nossa existência. Portanto, o racismo é estrutural, e é nosso dever, como pessoas conscientes, vir e quebrar isso e usar plataformas para trazer igualdade. Nem é uma questão de igualdade, é neste momento saber a história, saber a verdade, que nos sempre foi oculta, e chegar ao entendimento que nós temos que parar de desejar conhecer o futuro, porque o futuro é incerto, e entender que a sociedade está sempre em evolução, ok? Mas é uma evolução repetida, porque tudo se repete com o passar dos anos. Há sempre as mesmas catástrofes, há sempre as mesmas pandemias, há sempre os mesmos problemas na banca. Isto é um ciclo. Então, porquê que em vez de estarmos a envisionar para o futuro, que foi isso que o homem branco veio trazer, porquê que não nos conectamos com a nossa ancestralidade? Porque, obviamente, hoje somos todos uma miscigenação, mas a verdade é que estamos estruturalmente condicionados a esse sistema que foi criado, e isso obviamente vem inerente ao racismo porque quiseram vir impor. Isto é uma questão de história que este projeto que eu estou a criar vai poder ter a oportunidade de divulgar para quem quer conhecer, e é muito importante entender, porque nós não conhecemos a história na verdade, e quando começamos a entender o cerne das coisas, a base dos problemas, começamos a ver tudo de forma diferente. E depois a entender que quem quer ser iluminado e entender a verdade, quer. Quem não quer, vai
lá de carrinho, porque não há tempo. Fala-me um pouco sobre o que é que tu entendes sobre crítica construtiva. Epá, para mim, crítica construtiva é uma pessoa que, acima de tudo, ouve e digere. Por aí começa a crítica construtiva, porque uma pessoa que começa a criticar sem ouvir e sem ter tempo de informar, fazer pesquisa, ponderar sobre uma resposta, já está a destruir. E depois é uma questão de, mesmo que estejas a criticar no sentido de não concordares com a opinião, estás a construir sem mandar abaixo, sem destruir as ideologias de cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu tempo, e construir também no sentido de dar uma nova ideia, de dar uma nova opinião. Achas que toda a gente devia dar a sua opinião sobre qualquer tema? É assim, acreditando que todos nós pertencemos a várias dimensões, eu creio que cada um deve dar a sua opinião sobre qualquer tema ou sobre o que quer. Acreditando que dão a sua opinião nas plataformas em que as pessoas partilham as suas opiniões na mesma dimensão. Portanto, por exemplo, eu não consigo discutir ou partilhar assuntos com pessoas que me dizem, que me falam de racismo reverso, por exemplo. Para não aprofundar, porque fiz essa referência antes. Então acredito que aqui todos temos o direito a dar a nossa opinião, mas obviamente há pessoas que têm, há quem tenha uma base de informação que bloqueia certas plataformas em que tu possas actually dar a tua opinião. Entendes o que eu quero dizer? Portanto, a tua opinião tem que ser fundamentada e tem que ser estrutural. Se estás a dar uma opinião apenas porque sim, então não dês opinião. Quer dizer, o direito à expressão e à liberdade é para todos. Atenção, o que eu estou a dizer, há certos momentos em que a discussão sai um pouco de tópico quando não se adequa. Então a opinião aí... Não achas que com essas duas palavras, que é a opinião construtiva, pegaram nisso e banalizaram de tal forma de que a opinião construtiva que eles estão a dar está mascarada numa opinião desconstrutiva, porque sempre quando é dada, eles acreditam que aquilo é um passe que podem utilizar para que seja aprovada a opinião deles. Faz uma pergunta de outra forma, que eu não quero interpretar de forma errada. Não achas que a opinião construtiva, sempre quando é mencionada, é uma forma de desvincular o verdadeiro facto de que a opinião é completamente desconstrutiva? Ok. É a questão da psicologia reversa. A questão da psicologia reversa é de te fazer pensar, estou a apoiar-te, estou a dar-te aqui uma ideia, porque não acredito em ti, porque não acredito nas tuas ideologias, não acredito na tua verdade. Por isto e por aquilo e por aquilo. E então aí a desconstrução será feita de forma... Porque existe muito aqui, a questão da crítica pode ser feita de forma construtiva, não mandando abaixo, não fazendo a pessoa se sentir burra, e a desconstrutiva é tudo o resto. É invalidando tudo o que a pessoa diz. Sim, é uma questão de psicologia reversa, muitas vezes, e maioritariamente muitas vezes, quando tentamos invalidar uma pessoa, aplicamos uma tentativa de dissuasão para que a pessoa nos ouça, ou para validar a nossa opinião. Por exemplo, posso dizer que essas questões se referem ao quê? Todas as opiniões que são construtivas deviam ter um critério para se tornarem as mesmas. Passo a explicar. Tu deixas de ter uma opinião construtiva a partir do momento que o único comentário que tu fazes, ou a única opinião que tu dás, é negativa. Eu acho que devia existir um requerimento ou requisitos
para validarmos essa tão dita opinião construtiva. Porque as pessoas, como têm acesso a uma plataforma pública, pensam que podem dizer tudo e mais alguma coisa. E sentem-se no direito. Mas o problema da opinião é que tu podes dar, mas antes de mais tens que questionar se a pessoa do outro lado quer ouvir a tua opinião ou a tua opinião é bem-vinda. Porque não basta só dar a opinião. Nós podemos ter uma conversa e tu de repente dizes que não gostas de queijo. Mas eu te perguntei se gostas de queijo. Faz parte da conversa. As tuas inseguranças, os teus problemas pessoais fazem parte da questão aqui posta na mesa. Às vezes as pessoas falam muito mais em responder questões que são para além daquilo que está a ser dito do que concretamente o problema em questão. Não sei se me faço explicar muito bem ou não. Sim. Eu concordo contigo. Existe a desconstrução pessoal, não é? Traz-te a invalidação da pessoa, camuflando com a verdade. Eu sou teu amigo porque estou a falar a verdade, mas não, eu estou a destruir. Não é porque eu não penso e não considero, é disso que estávamos a falar, não é? Não considero a tua opinião que é inválido. Falaste na questão inicial sobre haver parâmetros para se entrar em debate ou para ter uma certa opinião. Exatamente aquilo que eu estava a falar. Porque a questão da construção e da desconstrução é simples. E isso reverte assim, uma pessoa que não consiga manter o diálogo não vai ser fluente na projeção da sua opinião. Consequentemente, a opinião não é válida, porque não tem fundamento. Mas, entretanto, vai tentar validar através da desconstrução pessoal e individual de cada pessoa que vá contra a sua opinião. E tenta validar com coisas que são desconectadas do assunto. Qual é a tua opinião sobre inveja? Inveja. Disseste inveja? Sim. Inveja, eu creio que apenas é tu vês como tirar uma foto à frente do espelho e sentiste linda, porque a roupa é nova. Desculpa, Nicole, vais ter que repetir, porque eu agora recebi aqui uma chamada, tive que desligar e acho que isso passou de um canal para o outro. Volta a fazer a pergunta. Qual é que é a tua opinião sobre a inveja? Tenta ser mais sucinta porque, pronto, vá. Ok, eu creio que a inveja está relacionada à incapacidade da pessoa se validar. Porque sendo que existe sempre competição para com os outros. E isso existe porque as pessoas não sabem o que é amor próprio. Então competem com todos os outros, invejam tudo o que os outros têm. Existe uma constante insatisfação de si mesmo e das suas vidas. Então, tudo aquilo que o outro tem pode até nem ser material, mas apenas o facto de a pessoa estar bem, sorrir perante as adversidades, libertar uma sua postura, cria inveja. Tem insatisfação naquele que não se sente bem consigo e com as suas circunstâncias. E isso pode trazer consequências muito longas, tanto a nível pessoal da pessoa que inveja, como a que está a ser invejada, infelizmente. Dependendo da extent que isso leva. Como é que tu lidas com a inveja dos outros? A ouvir as costas. Sempre me disseram que quando tu dás as costas as pessoas têm inveja de ti, falam de ti, rabo de peste. Mas tu, dando as costas, não estás a dar margem para se criar uma narrativa? Não, eu não me importo com a narrativa alheia, porque eu sei quem sou. Então a narrativa alheia depende se eu me quero inserir naquele círculo, e eu não me insiro em círculos tóxicos. Portanto, eu sei muito bem ver quem inveja e quem não inveja, quem é saudável para mim e quem não é. E relativo a isso, eu prefiro uma família, amigos, relações pessoais,
Então eu sei muito bem distinguir aquilo que é saudável e que não é, portanto, não sei nada. O que é que constitui uma má mãe? Ai, isso é bem subjetivo. Uma má mãe. Não sei. Eu não te posso dizer o que é uma má mãe. Porque se cada pessoa olha, é a mãe possível perante as suas circunstâncias, perante aquilo que sabe, como eu te disse. Eu creio que nós não tiramos um curso para ser pais nem mães. Então, nós aprendemos com a jornada de pai, ser mãe, e crescemos com a evolução dos nossos filhos. São mais os nossos filhos que nos ensinam a ser mães e pais do que necessariamente ao contrário. Aliás, é um crescimento conjunto. Portanto, Pergunto isso porquê? Porque se te colocar a questão de outra forma, dizendo o que constitui um mau pai, toda a gente tem uma resposta. Mas, no entanto, uma má mãe não existe sequer, é subjetivo, é irrelevante, e não sei porque questionas isso, é machismo, é tudo e mais alguma coisa. Falar mal do homem e mandar o homem sempre abaixo já é para o nosso cada dia, estás a ver? E a questão aqui é, existem mães que são más e porquê que não se fala mais delas? Porque existem mães tóxicas e uma mãe tóxica chega a ser pior que um pai ausente. Exato. Isso é uma frase que já nos deu bastante polémica, não é? Eu creio que, sinceramente, é assim. Aqui lá vem a questão do sistema em que nós vivemos, essa questão de criar aqui o fantasma e o monstro do pai e a mãe o herói tem que deixar de existir, porque existem muitos pais heróis e muitas mães monstras. Com isso eu não quero dizer que não sou uma mãe tóxica, que não sou uma mãe tóxica e que sei todas as coisas. Mas com certeza uma mãe, por exemplo, uma mãe que cria uma guerra entre o pai e os filhos, não entender que ela é necessária sempre. Uma mãe ausente, uma mãe que deixa o filho à volta todo o fim de semana, passa o fim de semana a recuperar da noite e não dedica tempo aos filhos. Uma mãe que não acompanha os filhos na escola, uma mãe que não se preocupa com o mínimo bem-estar. Não pode ser equilibrada. E há aqui que entender esta diferença e esta estigmatização entre o pai monstro e a mãe herói, percebes? Porque a minha história não é assim e os pais monstros são pintados pelas heróis, não são heróis, porque são monstros para os filhos. E aí se vê os filhos crescerem e serem completamente antagónicos às ideologias da mãe e isso pode repercutir em muita coisa, não é? Não necessariamente integridade e não sei o quê, mas quer dizer, existe uma profunda revolta e aceitação a nível emocional na criação da criança, que se vai tornar um adulto necessariamente tóxico, não necessariamente tóxico, mas quer dizer, com uma tendência a ser tóxico e a perpetuar o ciclo de toxicidade. Quer dizer, existe aqui uma necessidade de quebrar estes campos e crescer, aproveitar o facto de termos a graça e a oportunidade de ter filhos para crescer com isso e nos tornarmos melhores mães, falo eu como mãe, porque sou pai, e melhores pais, para quebrar os ciclos, porque é questão, aliás, lá está sistemática de que é um monstro. Isso é uma mentira. Isso não existe. Não sei se ficaste a saber aqui de uns pais, ou acho que não foi o pai, foi o pai que matou com a mulher dele, neste caso a madrasta da criança, a rapariga aqui em Portugal. Uma menina de 9 anos. Exatamente, a Valentina. Pois, eu vou ser sincera. Foi um tema que me incomodou bastante. Expande um pouco sobre isso, que isso é complicado a falar pelo telefone, estou a ouvir com cortes, depois há ali uma outra questão que parece que estás a falar dentro de um buraco, mas expande um pouco sobre isso. Vou-te dar agora um bocadinho de espaço para poderes falar à vontade. Eu sinceramente, eu vi o cabeçalho da notícia, vi qualquer coisa referente ao pai na altura que a criança
foi encontrada morta, eu creio. O pai chorou como se não tivesse feito. E depois, entretanto, vi uma outra notícia em que, em que falava mais dos detalhes da situação toda. Mas não fui, para ser franca, não foi o assunto que eu fiz questão de procurar e me informar inteiramente. Também não sei, não estou informada sobre o paradeiro da mãe. Falaste aqui da referência do padrasto, do pai e da madrasta. Não sei do paradeiro da mãe. E isto é uma cena que me choca bué, porque as pessoas não têm noção que até só o facto de nós dizermos, hoje eu dei uma palmada, portou-se mal, leva outra palmada, porque toda criança tem que levar uma palmada. Não, porque isso é um ciclo emocional que se está a perpetuar. E tu, quando todos os dias sentes a necessidade de dar uma palmada à criança, vais chegar a um ponto que a tua incapacidade de gerir emocionalmente aquele momento pode exponencialmente tornar-se na morte da criança. Eu posso falar de uma experiência no meu trabalho que tive, não vou aqui fazer menção, obviamente, de pessoas e onde trabalho, não sei o quê. Eu giro uma loja e basicamente isto é uma zona local, a loja local, e o pai e a mãe foram passear com a criança, uma menina de 9 meses, que estava a chorar no carrinho, nem tanto, estava a ser balbuciar, basicamente. Ia passar as mãozinhas pelas prateleiras, pelos produtos. Uma criança de 9 meses, portanto, a mão é super leve, não toca nada abaixo. E o pai deu um murro na criança, para dentro do carrinho, e matou o bebê. Obviamente nós não nos apercebemos nada disto. Estou a contar a história porque depois acompanhei tudo pelas câmaras para poder passar os factos à polícia. Mas quer dizer, o pai deu um murro à criança de 9 meses, de tal forma, durante o período que estava a fazer as suas comprinhas na loja, que a criança morreu. Teve um traumatismo craniano, perdeu sangue e se desenvolveu sem morte, dentro de uma loja. Porquê? Porque a criança estava a passar ali a mão. Se o homem fez aquilo, obviamente depois deu-se autópsia, não sei o quê, a criança tinha vários hematomas, portanto era a pancadaria, não era daquele momento, mas quer dizer, um pequeno ato que foi perpetuado através de precisa da palmada, resulta na morte da criança. Isto para dizer o quê? Que eu não creio que a agressão seja necessária. Quando tu educas uma criança à base do amor, do entendimento, da compreensão de que tu tens certas atitudes, existe uma consequência inerente. Simples como eu digo que não ponhas o dedo no fogo, pões o dedo no fogo, queimas, ela vai sentir a consequência imediata. Se as crianças forem ensinadas assim, tu não precisas estar a bater. E obviamente nós vivemos numa sociedade em que ainda é perpetuada a questão de tornou-se uma boa criança porque levou porrada. É um delinquente porque ninguém levantou a mão. E não. E isso não existe. Então acho que tem que haver o corte deste ciclo de entender que a criança precisa de porrada. Uma coisa é uma palmada bem dada no momento certo, entendes? Para impor aquele respeito. Uma palmada. E a criança vai respeitar, portanto não vai voltar a ter a mesma atitude. Mas do momento que se torna excessivo e constante, a criança perde o respeito. Daí ter que se tornar maior intensidade. Quer dizer, e tem que se entender que nós adultos vivemos numa dimensão que as crianças não vivem. Então às vezes a criança está a chamar 5 vezes um pai e uma mãe porque precisa de atenção. E a coisa mais fácil de fazer é empurrar a criança, mandar para o quarto, para o castigo, porque a pessoa está nervosa. Isso não existe, isso não pode existir. Porque as crianças não entendem, as crianças não têm culpa de nada, as crianças precisam de ser ensinadas, instruídas. E o nosso papel é esse. E o que aconteceu com isso que aconteceu em Portugal, com essa menina, eu fiquei doente. Como é que é possível? Como é que é possível, não? Das vezes que eu tive que sacudir as fraldas, não fraldas, que as minhas filhas já não usavam fraldas, às vezes que eu tive que dar uma palmada no rabo. Às vezes que eu dei uma palmada no rabo, olha, no outro dia tive que dar uma palmada à mais velha, porque ela trancou-me na rua. E eu a bater à janela, e a miúda dentro de casa a ver um livro. Fiquei louca quando a miúda abriu a porta, tive que lhe dar uma palmada para ela e dizer que não voltaram a fazer isso. Mas quer dizer, depois disso eu fiquei doente. Eu chorei, não à frente dela, obviamente, mas a digerir a situação, e depois tive que ter uma conversa com ela, dizer, eu nunca mais quero fazer isto. Isto é doentio, isto é uma coisa que eu não quero agressão aqui.
Até porque eu levei bastante porrada quando fui criança, né? E isso alimentou a minha necessidade de fugir da linha. Portanto, não sei se quer ser mais alguma coisa, mas essa história é muito macabra, meu. Epá, meu Deus, meu, fiquei de boca aberta de agora. quê? Essa história do bebê, meu, ainda por cima do teu trabalho. Sabe o que é que ainda foi mais macabro? O percurso da situação, portanto, a morte da criança. Depois eles só levaram a criança efetivamente morta para o hospital 4 dias depois. E no período em que a criança já estava morta, estás a ver? Eles continuavam a vir à loja para criar uma história de que a criança não estava morta. Né? Continuavam a vir à loja comprar fraldas, comprar comida de bebê, porque nós vendemos uma seleção de higiene, de higiene, de bem-estar. Não existe muito este mercado em Portugal. E então eles continuaram assim. Houve depois um dia também que estavam lá fora, porque eles fazem criação de cães de raça e estavam à porta da loja também a vender cães. Portanto, depois, quando fomos abordados pela polícia, já passado um tempo, a criança morreu, automaticamente, a criança foi levada ao hospital já morta. Eles disseram que ela tinha se engasgado em casa. Entretanto, descobriram os hematomas e o pai foi automaticamente acusado de arguido. Como eu te digo, isto é pessoas locais, obviamente, acho que o pessoal envolvido com legalidades. E rapidamente ele saiu em liberdade condicional até julgamento. E isto se deve a privilégio, tenho que dizer. Saindo para fora em julgamento, então foi iniciado o suspeito da morte. Entretanto, quando todo este processo se deu, isto foi uma cena super silenciada, sendo que aqui nós temos jornais locais, estás a ver? Da minha localidade, todas as bancas distribuem o jornal local com as notícias locais, de tudo, o que é que acontece. E isso não apareceu. Entretanto, quando eu recebi a notícia da polícia, fui fazer web pesquisa, para tentar perceber porque eu não tinha noção, né? E depois é que comecei a juntar os dotes e ele ainda não está preso. Não achas que esses crimes que são... faz um ano. Não achas que esses crimes que são mesmo extremamente macabros, doentios, têm sempre uma conotação com uma certa e determinada etnia, raça, ou o que tu quiseres chamar? Evidentemente, não é tentar justificar uma coisa ou outra, mas é uma questão cultural, histórica, que quem quiser e estiver disposto a fazer a sua pesquisa encontrará e saberá, entenderá que a questão da violência, da agressividade, da violação, das mortes, tudo isso veio agregado à cultura desta quarta dimensão em que nós vivemos, ariana. Portanto, isso resultou na não aceitação, quando os povos africanos e asiáticos decidiram não vou fazer mais trocas com a Europa porque eles são sujos, trazem doenças e isto. Então, a nova forma de invadir e roubar as riquezas não era através de negócios que não eram equalizados, como é que se diz? Não eram equivalentes. Entretanto, eles decidiram invadir. E então, usaram métodos que os outros continentes não usavam. Isto é uma coisa inerente. História, provada cientificamente, provas de DNA, tudo isso tem uma coligação. Existe uma tendência. Porque tem aquela. Normalmente a malta gosta de dizer para roubar telemóveis e vestir bem, etc. Aqueles estereótipos, estás a ver? Ok, que podemos nos guiar pelos estereótipos, mas também existem outros estereótipos, outros estigmas associados a certas e determinadas certos e determinados grupos de cidadãos. Sim, tem que se avaliar aqui essa questão de haver um sistema que perpetua um certo comportamento, não é? Portanto, como é que tu invades, tu instauras ódio, tu instauras revolta, tu instauras isto, tu instauras aquilo, como é que tu não queres perpetuar uma constante comportamento? Depois também tem a questão histórica
da segregação. Tu só vês esse tipo de situações acontecerem às comunidades segregadas. E porquê que essas comunidades foram segregadas? Porque existe aqui a necessidade constante do sentimento de superioridade através da cultura caucasiana a impor a sua verdade. Então, separa, é o divide to conquer, separa aqui as pessoas, divide-as, então eu vou marginalizar, discriminar as pessoas com uma potencialidade que também está provado cientificamente, a nível espiritual, a nível de conhecimento maior. Eu vou marginalizá-las para manter aqui, perpetuar um sistema que não é benéfico para eles. Tu tendo parentes racistas e agindo de tal forma, qual é que é a tua ação ou reação perante certas atitudes? Dos meus parentes. Se tiveres parentes racistas, estou a dizer, se tu como Sim. uma mulher caucasiana... A minha atitude, sinceramente, relativo às pessoas diretamente ligadas a mim, obviamente, como é que eu te explicar? Eu vivo muito solo, então todas as minhas influências são originárias de mim mesma, no sentido em que eu me informo muito, eu cultivo muita informação e depois até faço a adaptação àquilo que eu interpreto. Logo, tudo aquilo que me é exterior, seja próximo ou não, emocionalmente, tendo uma ligação emocional ou não me afeta. Eu tento criar aqui uma separação. Aqui a inteligência emocional. Usar a inteligência emocional. Obviamente que isto também, obviamente, o meu percurso, a minha vida, hoje eu tenho 28 anos e passei por várias metamorfoses. E antes de chegar aqui eu já bati muito frente. Já tive muito clash com muita gente. Ficar sem falar com pessoas. Obviamente sempre na base do respeito, porque eu respeito toda a gente. E cultivo esse respeito também, porque me respeito e me retiro de situações. É o que eu faço, mas revolta-me. E estou-me a chegar que me condene. Mesmo. Eu sou muito exemplo de no fucks given da minha família. Então, neste caso, não te impões. Impões-te com eles? Eles dizem algo fora do padrão em termos de... Sim, totalmente. O que eu digo é que, por exemplo, antigamente, ou não tão antigamente, imagina, há coisa de 8 meses atrás, eu sei aquela tipo de pessoa que entraria num confronto de debate até ao fim, dizer a verdade, até provavelmente me exaltaria. Hoje não. Hoje sou capaz de ouvir a pessoa com, vamos dizer, amor, tentar educá-la, porque eu acredito que só nos deseducando e reeducando é que entendemos a verdadeira essência da vida, mas não bate de frente. Porque quando tu não. A questão é assim, quando tu desces ao nível de uma pessoa, quando eu agora não vou falar ninguém estúpido, não vou dizer que estou a chamar ninguém estúpido, estou a dar só um exemplo aqui. Quando tu estás a discutir com uma pessoa que consideras que tem um pensamento estúpido e tem uma atitude estúpida, não sabe resolver, se tu tentas lidar da mesma forma e não és naturalmente assim, tu vais perder. Porque não agir com sabedoria? Então, isso foi uma coisa interessante, uma forma de lidar que eu vim a adaptar com a vida, com as minhas experiências. Então, eu tento trazer agora um equilíbrio e às vezes de deixar as pessoas em suspense no sentido de não ter de volta aquele clash, aquela guerra e a tentativa de afirmação. Para mim tem sido super libertador a nível emocional, porque o tentar fazer a verdade e fazer o sangue na tua verdade às vezes tira até o teu poder no sentido da sabedoria e do equilíbrio. E acho que é muito importante fazer essa separação. Por isso é que uma coisa que eu venho a entender com o passar do tempo é que só se adiciona a mim quem quiser. Quem não quiser, que se ponha de lado, porque eu não estou aqui eu estou aqui para trazer algo que eu acredito que é benéfico para todos. Estou suscetível a todas as opiniões. Mas a partir do momento que a pessoa não tem bases a nível de conhecimento, não existe uma discussão. Então eu consigo libertar
essa necessidade de fazer a minha verdade vencer neste momento. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não? Queres tu? Eu queria te fazer uma pergunta. Podes. Que é uma pergunta que tu vens fazer algumas vezes e creio que canto. Eu não quero dizer o nome dele, que é o último convidado. Eu não quero dizer o nome dele de forma errada. Não quero pronunciar de forma errada. Diogo Cantussan. Diogo Cantussan. Yeah. Ele fez essa pergunta e eu também gostava de fazer e entender a tua opinião, no sentido em que, porque é uma pergunta que tu fazes muitas vezes nos teus episódios, se tu és contra, de facto, as relações multiculturais. Se eu sou contra? Uhum. Acho que ainda hoje publiquei isso no Instagram. Acho que vais ter que ir lá Sim, ver. sim, eu sei. É no sentido de... Queria saber a tua opinião no sentido mais aprofundado, para além daquilo que tu publicaste no Instagram. Aquilo que eu publiquei no Instagram são 2 minutos de pura joia, pura pérola, que eu deixei lá. Acho que foi muito bem aprofundado. Queres que eu volte a repetir exatamente a mesma coisa? Isso já está, estou a gastar conteúdo. Gastar conteúdo não, estou a desgastar conteúdo. Desgastar, ok. Tens que lá ver. Para uma seguidora e contribuidora do podcast, acho que estás um bocadinho em falha. Eu não estou desatualizada. Eu só queria entender se tinhas alguma coisa para acrescentar ou se era um tema que... É exatamente o que disse naquele episódio. É exatamente aquilo que disse naquele episódio. Tá? Eu também acredito que... Eu também sou apologista como tu. Eu acredito que a saúde mental das pessoas devem se complementar. E estou a ouvir com cortes e bafos e não sei que agora, não percebi nada do que é que disseste agora. Não, eu disse, eu concordo exatamente com a mesma opinião. Sendo que a todo nível, sendo que existe uma tendência natural daquilo que nós devemos acreditar do que é que deve ser perpetuado, mas entender também que lá está aquilo que me perguntaste há pouco, a questão da opinião. Cada um tem a sua e acaba por fazer as suas escolhas e as preferências tendendo usando isso. Muito obrigado, Nicole. Não sei se queres deixar aqui, mas eu vou colocar nas descrições o teu Instagram, Facebook, para a malta toda. E depois com a foto vão logo todos adicionar, logo nos primeiros 5 minutos ou 3 minutos. Por isso não há de ser nada. Então, se tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais e tudo mais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos ignorantes, sem noções e extremamente burros, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.